Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, Aloysio, não tinha como deixar o Renan embora, né? Com certeza. Não. Ficou muita coisa para conversar ainda sobre neuropatia do idoso, né? Bastante coisa. Então nós fizemos o convite, o nosso querido amigo Renan Barros Domingues vai então gravar esse segundo programa em que vamos continuar falando com você aí em casa, te esclarecendo e trazendo informações muito importantes sobre as doenças neurológicas do idoso. Renan, mais uma vez, muito obrigado. Vamos para o bate-bola aqui, que tem coisa aqui bastante para a gente conversar. Prazer estar novamente aqui com vocês. Quais são as manifestações das doenças vasculares do cérebro? A principal manifestação é o AVC, o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é um quadro neurológico súbito, que acontece de repente e que pode causar vários sintomas diferentes. Então, de repente a pessoa pode paralisar um lado do corpo, pode ficar com a boca torta, pode ter uma alteração súbita da fala, às vezes da visão, perde uma parte do campo visual. Então, as manifestações são bastante diversas do AVC. Então, essa é a forma mais comum de doença vascular do cérebro. Existem também as doenças vasculares crônicas do cérebro, onde ocorre um prejuízo da circulação cerebral por conta do envelhecimento, do estreitamento dos vasos, então fica cada vez mais difícil do sangue passar e isso pode fazer com que falte nutrientes e oxigênio para as células do cérebro. Então, nós podemos ter também demências por conta de um quadro vascular. Então, basicamente, essas duas formas, o AVC, que seria é o mais a forma mais terrível, aguda, né? mais aguda, e uma mais crônica que vai indo pelo déficit de irrigação do tecido neurológico. E que se confunde muito frequentemente com a doença de Alzheimer. Interessante. Que as manifestações são parecidas. Muito parecidas. E mesmo com todos os recursos, exames, muitas vezes nós temos dificuldade de conseguir fazer essa linha demarcatória, fazer essa distinção. Né? Certo? Enquanto as opções terapêuticas dessas doenças cerebrovasculares, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, tem diferença de tratamento? Com certeza. O grande avanço aconteceu no tratamento agudo do AVC. Então, até a década de 90, uma pessoa, quando tinha um AVC, isso era considerado uma fatalidade. Não tínhamos muito o que fazer para reverter aquele sintoma. E começaram, então, a surgir os tratamentos para o AVC. Então, o primeiro tratamento disponível que nós usamos até hoje é um tratamento que se faz com um medicamento que é injetado na veia do paciente e que, entre aspas, dissolve o coágulo que está impedindo a chegada do sangue. Esse tratamento ele é usado no AVC isquêmico, né? Aquele onde há um bloqueio da chegada do sangue em uma área do cérebro, e o tratamento nós chamamos de trombólise, né? Algo que na cardiologia já era usado há muito mais tempo. E que a partir então da década de 90 nós começamos a usar também na neurologia e especialmente para aqueles pacientes nas primeiras 4 horas e meia depois do acontecimento do AVC. Aí você tocou um ponto importante. Às 4 horas e meia. Agora, eu quero dirigir diretamente ao público, por falar de experiência própria. Foi por muito tempo aqui, eu fiz plantão no Pronto Atendimento Central do Hospital São Vicente. E quantas vezes eu peguei paciente que com sinais claros de AVC e chegava com
12 até 24 horas depois, e sempre com a mesma história, que fala assim, estava em casa esperando ver se melhorava. Exato. Então, assim, o que eu queria falar para você que está em casa Dr. Renan já falou aqui os sintomas do AVC isquêmico, né? Paralisar um braço, uma perna, alteração de fala, alteração de campo visual. Então, se você começou com algum desses sintomas de forma súbita, não perca tempo. Procure um pronto atendimento, um pronto-socorro mais rápido possível. Para não perder esse time, né? Essa janela de oportunidade. São 4 horas e meia. Tratamento, né? São 4 horas e meia que pode mudar a vida do paciente. E isso daí, nós temos feito campanhas para esclarecimento da população e de uma maneira bastante simples, né? Nós podemos dizer para as pessoas, para identificar um AVC, nós temos uma regrinha: sorriso, abraço e cante uma canção. Então, peça para a pessoa sorrir para ver se tem alguma assimetria, se a boca está torta. Pede para levantar os braços, o abraço. E para cantar uma canção, na verdade, nós queremos saber como está a fala dessa pessoa. Se tiver alguma alteração, correr para o hospital. Exatamente isso que você comentou. Não perder tempo, porque tempo é cérebro. Exatamente. Na cardiologia nós falamos que tempo é músculo, aqui tempo é cérebro. Exatamente. E mais músculo cardíaco, né? Exatamente. É importante essa colocação, porque veja, a primeira coisa que nós vamos ter que saber, né, é diferenciar o isquêmico do hemorrágico. Então, esse já vai ser o primeiro passo depois que ele chegar. E a partir do momento em que nós identificarmos que é isquêmico, e ainda nesta janela, aí então fazer a trombólise. Então veja como é importante essa lembrança que o Aloysio teve de... Começou a aparecer, e aqui o Renan já deu a regrinha, sorriso, abraço e canção, para que vocês não esqueçam que se tiver alteração, procure ajuda médica o mais rápido possível. E agora, claro, essa aqui então vale 10 milhões de dólares. É possível prevenir essas doenças, Renan? Sim, é possível prevenir essas doenças. No caso do AVC, é possível prevenir 90% dos AVCs. Olha isso, é um número muito... É um estudo que foi feito em 32 países, avaliando os fatores de risco do AVC. 90% dos casos estão associados a hábitos de vida. Então, a prevenção, ela é a mesma que vocês sempre enfatizam para as doenças cardíacas, que é cuidar do colesterol, cuidar da pressão, cuidar da glicose, tratar o diabetes quando houver, e alimentação adequada, atividade física, cuidar da qualidade do sono, isso eu acho redução do estresse, que hoje está difícil. Eu tocou em 2 pontos aqui, o cara tá, né, Luiz? Sono e estresse, como é que nós fazemos? Exatamente. Hein, Renan? Sem dúvida. É importante, eu acho importante lembrar do sono e do estresse, que são fundamentais, além, obviamente, da atividade física, uma dieta e uma vida um pouco mais regrada, né? Porque no mundo de hoje, sem contar o cigarro, né, Renan? Que é outro hábito que... É um fator de risco importantíssimo e todos esses fatores reduzem o AVC, mas também funcionam como prevenção para o Alzheimer. Então, tem estudos mostrando que quando nós não temos esses fatores de risco, a chance de desenvolver o Alzheimer é menor e ele acontece mais tarde. Então, todas essas medidas que nós sempre falamos, né, para cuidar bem do seu coração, a gente está cuidando bem do cérebro também. Então, isso é muito importante. Na verdade, existe uma interação entre o coração e o cérebro, né? Eles conversam e trabalham numa parceria sensacional. Com certeza. Que medidas você poderia dizer para nós que são comprovadamente eficazes? Então, vamos lá, vamos listar para o nosso público aqui. Em termos de prevenção. De prevenção.
Bom, nós não temos dúvida que controle da pressão, né? Controle de pressão arterial. Controle da pressão arterial, controle da glicose, Controle da glicemia. do colesterol, abandonar o cigarro, o álcool em excesso também comprovadamente aumenta o risco de doenças neurológicas. Então, álcool em pequenas quantidades, possivelmente não. Mas acima de 2, 3 doses por dia, sim, é um fator de risco. Privação de sono é um fator de risco importantíssimo. Nós falamos, quando comentamos da doença de Alzheimer, que tem algumas toxinas que se acumulam no cérebro. Essas toxinas, elas são removidas do cérebro no período da noite, enquanto a gente dorme. Então, se a gente tira 1 hora de sono, a gente está acumulando mais toxina. Né? Ou seja, agora você tocou que eu estou lembrando de outra coisa agora. Ou seja, um sono reparador é fundamental. É fundamental. Né? Eu vi, não faz muito tempo, uma pesquisa sobre a qualidade de sono dos habitantes exclusivamente da cidade de São Paulo. E chegaram que a média de sono do paulistano, considerando todas as classes sociais, estava em torno de 4 horas e meia a 5 horas. É muito pouco, né? Muito pouco. Ainda mais na classe mais trabalhadora, que ela tem que pegar ônibus, tem que pegar metrô, aí ela volta para casa tarde, então ela já dorme tarde e acorda muito cedo. Exato. Entendeu? Então, ou seja, é um fator de risco importante tudo isso. Você sabe que algum tempo atrás eu li um livro que me impactou muito, que chama Por que Nós Dormimos, você deve conhecer, em que ele coloca claramente essa situação. Quer dizer, a higiene do cérebro é feita durante o sono. Então, quando você não dorme, quando você não tem um tempo de sono e uma qualidade de sono, você vai acumulando e aquilo vai ficando, e aí acaba muitas vezes caminhando mais rapidamente em direção às doenças crônico-degenerativas. Né? E a qualidade também é muito importante. Nessa mesma pesquisa do sono em São Paulo, nós identificamos, né, os pesquisadores identificaram mais de 30% das pessoas com apneia do sono. Qualidade do sono ruim. Então, às vezes, a quantidade pode até estar adequada, mas a qualidade não. Então é preciso ter as duas coisas. As duas coisas, né? Muito bem. Não saia daí. Nós voltamos em instantes com a segunda parte do programa com o Dr. Renan Domingues falando de neuropatia no idoso. É pai e bola. Já voltamos. Olá, você aí de casa, estamos mais uma vez aqui com o Med Saúde, novamente com o Dr. Renan, pós-doc em neurologia, nos abrilhantando com esclarecimentos sensacionais já no primeiro programa e obviamente tivemos que continuar uma conversa com ele. Não tinha como. Então vamos lá, Renan, seguindo aqui no nosso bate-papo. Está tendo pesquisa nessa área de prevenção das doenças neurogeriátricas? Com certeza. Muitas pesquisas. Então, nós hoje temos estudos populacionais muito grandes, né, avaliando os hábitos da população e tentando identificar quais são os fatores que estão associados não só a uma maior longevidade, mas também uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de saúde neurológica também entre os idosos. Então, quais são os hábitos dessas pessoas, como elas viviam, do que elas se alimentavam, qual era o ritmo de vida em termos de atividades físicas, em termos de movimento. Então, tudo isso tem sido realmente muito pesquisado. Nós temos estudos internacionais, colaborativos, buscando trazer esse tipo de informação
que é muito importante. Nós, como já comentamos, não temos ainda um medicamento para prevenção, por exemplo, da doença de Alzheimer, mas nós sabemos que o estilo de vida saudável ele está associado a um risco pelo menos 30% menor. Então é bastante coisa. Sim. E eu te pergunto agora, nós conversamos um pouco no primeiro programa e agora a gente vai ter chance de entrar com mais detalhes nisso. Qual que é o papel da família quando tem alguém com uma doença neurodegenerativa? Que papel tem os familiares nessa situação? Olha, a família ela é extremamente relevante. Então, ela pode dar uma contribuição efetiva para a melhora de qualidade de vida desse idoso, assim como ela pode também agravar determinados sintomas, dependendo de como ela vai lidar com aquela situação. Então, sempre é preciso chamar essa família, esclarecer e explicar quais as dificuldades com as quais ela vai conviver daqui para frente. Então, nós temos alterações de comportamento, nós temos alterações motoras e nós temos uma série de situações que normalmente as famílias não se preparam. Por exemplo, ter que conviver com um cuidador dentro de casa, com um profissional. Sim. Então, isso é um impacto muito grande, é uma ruptura. Então, toda aquela rotina a qual aquela família estava acostumada, ela muda de repente. Um nível de exposição maior. Exatamente. Várias pessoas que entram e saem da sua casa. Exato. Né? E muitas vezes essa pessoa, esse idoso, ele não consegue mais ser independente para fazer as suas coisas, mesmo para se deslocar. Então, de fato, há um consumo de energia muito grande por parte dessa família, mas, por outro lado, é importantíssimo essa parceria nossa, nós médicos, com a família, em prol da qualidade de vida do paciente. E, muitas vezes, repensando prioridades. Então, às vezes, nós temos que trazer para a discussão da qualidade de vida. Né? Então, será que os procedimentos, às vezes, mais agressivos para tratar alguma outra condição médica, será que se justificam aquele sofrimento associado ao tratamento de uma outra doença? Será que se justifica? Então, nós temos que trazer tudo isso, compreender os valores dessa família. Sim. E colocar de uma maneira bastante aberta, transparente, sobre o que vai ser essa convivência com esse ente querido que vai ser daqui para frente uma pessoa diferente daquele que nós conhecíamos. Ou seja, é um abraço à família, né? Exato. Não tem dúvida. Ou seja, o médico não vai tratar só o paciente, como você já falou em outro momento, mas é um tratamento coletivo, do núcleo familiar. Exato. Né? E às vezes o cuidador, pode ser que mereça até mais atenção do que o próprio doente. Exato. Porque é uma coisa aí muito relevante, que é a expectativa. Então, a expectativa, muitas vezes, do familiar é sempre, é claro, e é compreensível isso, é sempre em relação à cura. Mas, boa parte das vezes, nós não temos essa possibilidade. Então, por mais que nós façamos, né, um tratamento correto, adequado, mesmo assim, esse idoso, esse indivíduo, ele vai continuar tendo uma piora dos sintomas. Então, é preciso acolher essa família, fazê-la compreender a natureza da doença, fazê-la compreender que o comportamento desse paciente não é uma coisa visando o confronto. Muito pelo contrário, ele realmente, quando ele questiona ou quando ele repete, é porque aquilo não foi assimilado por ele. Então, a necessidade de muita paciência e de toda uma reprogramação familiar. Então, a família que tem
um paciente idoso com doença de Alzheimer, Parkinson, sequela de AVC, ela não vai ser a mesma. E ela precisa entender isso. É como quando uma família, um casal, tem um filho pequeno. Essa família não vai mais ser a mesma. Sim. É claro que são situações muito diferentes uma da outra, mas aquele idoso, ele é alguém que depende dessa família daqui para frente. Então, a situação muda completamente. Até ontem, ele era talvez uma pessoa independente. Ou seja, hoje a autonomia está comprometida. Totalmente. Então, quem é que preenche esse espaço? É a família. Então, daí o papel, eu diria que insubstituível da família, nesse sentido. E quais sugestões e orientações podem ser dadas para as pessoas que estão nos ouvindo agora sobre neuropatias degenerativas do idoso? O que você tem para dizer para o nosso público? Primeiro, estar atento aos nossos idosos, porque às vezes os sintomas começam de forma sutil. Então, qualquer mudança de comportamento, qualquer mudança no jeito de agir, notou alguma diferença, vamos investigar, né? Fazer essa investigação, levar um profissional, levar um especialista para fazer essa investigação e detectar o mais precocemente possível. Segundo, acho que uma segunda dica que eu daria é: vamos usar do que a gente sabe que funciona, que é a prevenção. Então, a prevenção ela é muito fundamentada no estilo de vida, nos cuidados à saúde. Então, bons cuidados com a saúde, estilo de vida saudável, isso vai reduzir significativamente o risco dessas doenças acontecerem. E uma vez essas doenças tendo sido diagnosticadas, é realmente buscar moldar as expectativas e procurar compreender as dificuldades do outro como fazendo parte de uma doença. Isso vai aliviar o sofrimento da família e vai propiciar aquilo que eu considero mais importante, que é um ambiente tranquilo, um ambiente equilibrado, onde esse idoso que tem uma doença neurodegenerativa, ele ainda precisa que nós propiciemos para ele qualidade de vida, porque ele pode ter esquecido, né, de várias informações aí do passado, mas ele é um ser que ainda sente, e nós, na medida em que propiciamos para ele esse ambiente favorável, ele tem uma qualidade de vida melhor, e isso, sem dúvida nenhuma, né, também é uma forma de aliviar essa dor da família. Sim. E do próprio paciente, né? Com as limitações que tem, né? Com certeza. E agora nós vamos explorar um pouco o lado pessoal do Renan. Eu só queria antes, que a gente tem falado aqui bastante sobre qualidade de vida e prevenção, né? Só queria dizer o seguinte, que a prevenção e qualidade de vida é muito mais barato do que tratar a doença depois. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E não precisa esperar, né? A gente não precisa esperar, a gente pode começar exatamente, hoje ou amanhã, né? Não precisa esperar, né, fazer 60 anos, começa hoje. Quanto mais cedo começar, melhor. Estivemos aqui com o Dr. Renan falando de doenças neurológicas na população idosa, as neuropatias do idoso. Eu quero mais uma vez, Renan, agradecer você, a disponibilidade, o carinho, as informações muito importantes que você passou para o nosso público. Em nome do Med Saúde, eu deixo para você o nosso mais profundo agradecimento. Eu que agradeço, Marco, foi um prazer revê-lo, conhecer aqui o Aloysio. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigado pelo convite, foi uma honra participar. Parabéns pelo programa e estamos sempre à disposição. Foi realmente uma conversa muito agradável. Meus queridos amigos, nosso encontro semanal com a saúde, canal 25 ou 525 NET. Nós estamos aqui para você. Um grande abraço.